Queridos que assistem o canal Observatório da Igreja da Teologia, hoje eu começo essa aula fazendo uma constatação que eu tenho verificado nos últimos anos. Uma das maiores necessidades da igreja de hoje é uma compreensão melhor de como o trabalho diário, de acordo com a Bíblia, está ligado ao supremo propósito de Deus no mundo. E realmente, uma correta compreensão bíblica sobre o trabalho diário permite a gente responder algumas perguntas de acordo com a visão de Deus. Por que você trabalha? Qual é o propósito do trabalho para você? Existe algum trabalho indigno para se fazer? Por que vale a pena continuar com o seu trabalho? O trabalho é uma bênção para nós ou uma maldição que Deus impôs após o pecado de Adão? Como o seu trabalho afeta a sua vida? O seu trabalho está tornando a sua vida melhor ou pior? Por que o seu trabalho gasta tanto tempo da sua vida e tanto da sua mente, às vezes frustrando você sem nenhum motivo para isso, outras vezes trazendo grande alegria para você em outros momentos? Então a gente já constata que o trabalho que um dia foi designado para ser uma coisa boa para nós, e muitas vezes é frustrante e destrói os nossos planos e sonhos. O trabalho que foi designado para ter um propósito em nossas vidas, e muitas vezes parece ser uma coisa sem sentido. O trabalho que foi designado para ser feito para o bem de todos, e muitas vezes é feito de maneira egoísta. Por que tudo isso acontece desse jeito? Mas nós temos ainda mais perguntas que precisam ser respondidas de acordo com a visão de Deus. Por que alguns supervalorizam o trabalho a tal ponto de negligenciarem a saúde, a família, a igreja, e outros menosprezam o trabalho, alimentando uma vida de preguiça e só desejando a chegada da aposentadoria? O seu trabalho está moldando o seu caráter numa direção que é agradável a Deus? Como você pode considerar o seu trabalho como sendo não uma forma de pôr comida na mesa, mas como um instrumento de serviço para Jesus? Existe algum sentido no trabalho além de ganhar dinheiro e prover um meio de vida para a sua família? Como o seu trabalho se encaixa na história da humanidade? Como eu posso pregar o evangelho no trabalho e fazer do meu local de emprego o meu campo missionário? Essas são algumas de muitas perguntas que, se forem respondidas pela ótica da correta compreensão bíblica sobre o trabalho, vão fazer com que a gente encare o trabalho de acordo com a vontade e a visão de Deus. Então, tudo isso compreende a teologia bíblica do trabalho. A teologia bíblica do trabalho propõe oferecer não só um significado bíblico para o trabalho, mas mostrar o propósito de Deus para cada empregado, para cada empregador, apresentando fundamentos bíblicos com implicações práticas para que homens e mulheres trabalhem de forma estratégica onde quer que Deus os leve, de tal maneira que o evangelho continue avançando e que Deus seja glorificado no campo missionário que a gente conhece como mercado de trabalho. Tudo isso se encaixa na grandiosa história da criação, do pecado e da redenção. Tudo isso mostra que Deus tem um propósito para o trabalho. E de fato, na igreja, nós precisamos perceber como Deus designou o nosso trabalho para o nosso bem e para a glória dele. Nós também precisamos perceber que o trabalho é uma marca da dignidade da humanidade, mas que foi corrompido pela depravação humana em Adão depois da queda no pecado. E tudo isso é o que a teologia bíblica do trabalho se propõe a discutir. Mas precisamos saber qual é o propósito de Deus para o trabalho. Vamos então começar a teologia do trabalho vendo como Deus projetou o trabalho. A gente tem que entender que desde a eternidade anterior, quando só havia Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a intenção de Deus era que todas as pessoas trabalhassem. O trabalho nunca foi considerado como uma consequência do pecado, embora nós enfrentemos dias terríveis que nos levam a pensar que nós só trabalhamos porque Adão pecou e recebeu uma maldição de Deus. Mas o propósito original do trabalho era o crescimento da humanidade santificada para a glória de Deus. E de fato, observe, Deus é trabalhador desde a eternidade. O texto de Gênesis 1 e 2
ele mostra Deus na criação do universo sendo apresentado como um agente trabalhando. Deus Pai estabeleceu o plano da criação, Deus Filho era a voz que comandou a execução da criação, e o Deus Espírito Santo dava vida ao que era criado e tudo sustentava. E a partir do momento que Deus criou Adão e Eva, Deus deu a eles trabalho para fazer. Deus não criou Adão e Eva para ociosidade. Eva também não foi criada para ser apenas a companhia de Adão no jardim do Éden, como se a vida a dois fosse se resumir ao namoro e à diversão. Pelo contrário, Deus deu a Adão e Eva 6 responsabilidades para eles cumprirem no jardim do Éden. Como Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, como está em Gênesis 1, 27, Deus criou a raça humana com a totalidade do seu ser perfeito, ou seja, Adão tinha caráter perfeito e semelhante ao de Deus. Por isso, como primeira responsabilidade de trabalho, Adão e Eva deveriam refletir o caráter e a glória de Deus, ou seja, as atitudes, os pensamentos e a experiência diária do primeiro casal deveriam ser exclusivamente para glorificar a Deus. Como segunda responsabilidade de trabalho, Adão e Eva foram incumbidos de cuidar, manter e guardar o jardim do Éden, como está em Gênesis 2, versículos 9 e de 15 a 17. Eles deveriam então cultivar a terra, manter a terra produtiva e proteger e preservar o jardim do Éden no mesmo estado perfeito em que o receberam de Deus. Depois que Deus criou os animais no 5º e 6º dia, como está em Gênesis 1, 20 a 26 e Gênesis 2, 19, como terceira responsabilidade de trabalho, Deus incumbiu Adão da taxonomia, para que cada criatura vivente recebesse o nome apropriado. E além disso, como quarta responsabilidade de trabalho, Adão e Eva estavam sob o teste da lealdade e da obediência de nunca comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mantendo-se puros e santos, sem nenhum pecado, como está em Gênesis 2:9 e nos versículos 16 e 17 também. Como quinta responsabilidade de trabalho, Adão e Eva foram incumbidos de multiplicar e encher toda a terra, como está em Gênesis 1:28, propagando e perpetuando a espécie humana. E como sexta e última responsabilidade de trabalho, Adão e Eva deveriam dominar a terra. Eles foram designados para representar Deus diante de todas as outras criaturas, o que significa dominar sobre toda a criação, como está em Gênesis 1, 26 e 28. Ter domínio sobre a criação significa assumir o poder governante de Deus sobre toda a obra criada, sendo o representante de Deus sobre a terra. Isso significa que Adão e Eva seriam mais sábios do que os animais e não deveriam abusar da natureza como um todo e nem governá-la com rigor, mas tratar toda a obra criada com compaixão e respeito máximo. Mas dominar sobre a criação também abrange a concessão a Adão e Eva do direito de utilizar os vastos recursos da terra para as necessidades humanas, seja pelas atividades agrícolas e de mineração, seja pela pesquisa geográfica, pela descoberta científica ou pela invenção mecânica. Você vê então desse jeito que Deus designou o trabalho para ser uma tremenda bênção para a humanidade, para ocupar a nossa mente, para fortalecer o nosso corpo, para desenvolver as habilidades de Adão e Eva e de cada um de nós. Por isso o trabalho não foi feito para ser uma maldição para a humanidade. No Jardim do Éden, Deus esperava que Adão e Eva refletissem a imagem de Deus, cuidassem do Jardim do Éden, nomeassem toda a obra criada, se abstivessem de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, multiplicassem a raça humana e dominassem sobre toda a terra. E assim a gente pode concluir que o trabalho de Adão e Eva deveria fazer, seria então perfeitamente prazeroso, era um trabalho perfeitamente gratificante. Não existia fadiga, não existia tédio, nem competição, não existia frustração, não existia exploração de ninguém, não existia nenhum trabalho fútil. Adão e Eva trabalhavam
como que prestando um serviço para Deus, em adoração a Deus e num relacionamento íntimo e perfeito com Deus. O trabalho deles era só uma questão de colher as bênçãos de Deus para ele. Só que, obviamente, tudo isso mudou com o pecado de Adão e de Eva, quando eles desobedeceram ao mandamento de Deus e se rebelaram contra Deus. Isso é muito claro. Mesmo assim, ao serem expulsos do jardim do Éden, Adão e Eva não foram aliviados de suas responsabilidades. Adão e Eva ainda eram responsáveis por representar a Deus diante de toda a obra da criação. Então, eles ainda deveriam trabalhar, mas mudariam radicalmente as condições de trabalho de Adão e Eva depois do pecado que eles cometeram. O mundo onde trabalhariam Adão e Eva passaria a estar amaldiçoado por conta dos pecados cometidos por ele. Com o pecado de Adão e Eva, o trabalho deixou de ser uma bênção maravilhosa de Deus. O pecado de Adão e a maldição de Deus contra o pecado afetou até o próprio solo, afetou até a natureza. O trabalho passou a ser doloroso, o trabalho passou a ser imprescindível para a própria sobrevivência de Adão e Eva. O lugar onde antes a terra produzia vigorosamente seus frutos, agora exigia que a humanidade fosse forçada a trabalhar de forma dura, de forma penosa, para que só assim pudesse obter qualquer coisa para a sua sobrevivência. Nada passaria a ser fácil como antes. E além de tudo isso, o trabalho passou a ser marcado também pela frustração. É claro, por causa da queda, 3 coisas passaram a acontecer com o trabalho de Adão e Eva e da humanidade. Vamos a ela. 3 consequências da queda sobre o trabalho. Primeira consequência da queda sobre o trabalho passou a ser penoso, como está em Gênesis 3,19. Até mesmo o trabalho que você ama passou a ser cansativo, tedioso, doloroso para você. E em muitas ocasiões, você sabe o que tem que ser feito, mas você não tem a capacidade requerida para fazer aquele trabalho, ou você não dispõe dos recursos necessários para fazer aquele trabalho, como se houvesse alguma conspiração para tornar o seu trabalho penoso. E por causa disso, nós não deveríamos nos surpreender com o fato de que o trabalho às vezes é difícil, com o fato de que o trabalho às vezes é doloroso, com o fato de que o trabalho tem a tendência de nos desgastar, com o fato de que o trabalho tem a tendência de nos esgotar. Isso não pode causar surpresa em nós. Por outro lado, nós não deveríamos nos surpreender também com o fato de que quando realmente a gente aprecia o nosso trabalho, há algum perigo sempre embutido de que o nosso trabalho consuma a gente completamente, a tal ponto do nosso coração ser definido pelos interesses do trabalho e nós sermos reduzidos a meros trabalhadores cumpridores de agenda das outras pessoas. Então o trabalho é necessário, mas o trabalho é difícil, é cansativo, é tedioso, é doloroso, é até mesmo perigoso. Segunda consequência da queda sobre o trabalho passou a ser insignificante. Mesmo que Adão trabalhasse penosamente no cultivo do solo durante toda a vida deles, o trabalho amaldiçoado sob os pés de Adão, o solo amaldiçoado sob os pés de Adão, sempre produziria espinhos e ervas daninhas, como diz Gênesis 3,18. E por causa da queda, por mais que a gente trabalhe duro e se dedique ao máximo para fazer o que a gente é obrigado a fazer, a sensação que a gente acaba ficando é de que nosso trabalho é fútil, é inútil, é insignificante, nunca acaba. E a gente sempre fica devendo alguma coisa para fazer. A sensação que a gente tem é que os nossos planos e sonhos vão constantemente sendo vencidos pela realidade. E por mais que a gente esteja empenhado a trabalhar duro para conquistar os nossos planos e sonhos, essa realidade nunca vai mudar porque a terra foi amaldiçoada. Timothy Keller, no livro Como Integrar Fé e Trabalho, estava certo quando disse que a nossa geração insiste que o trabalho seja satisfatório e frutífero, que se encaixe perfeitamente com os nossos talentos e nossos sonhos,
e que faça algo incrível para o mundo, como um executivo do Google descreveu a missão da empresa. Isso é lógico, isso é desejável, isso parece ser bom, mas o problema é que esse não é o mundo que a gente vive. A gente acorda dia após dia tentando desistir do nosso trabalho. Só que desistir de trabalhar e se acomodar não é realmente uma opção para nós. Então o trabalho é necessário, mas além de ser difícil, além de ser cansativo, tedioso, doloroso e até mesmo perigoso, o trabalho também passou a dar uma sensação de ser fútil, inútil, insignificante e que nunca acaba, e a gente tem sempre mais e mais trabalho acumulado. A terceira consequência da queda sobre o trabalho é que o trabalho, que era um livre ato de adoração a Deus, agora o trabalho passou a ser um ato compulsório de sobrevivência. No jardim do Éden, Adão não era obrigado a trabalhar para comer. Deus tinha plantado um pomar e tudo que Adão precisava, ele ia lá e pegava, estava pronto ali, disponível para ele comer. Mas agora existe uma urgência, agora existe uma compulsão, agora existe uma ordem para trabalhar. Em 2 Tessalonicenses 3,10, Paulo é claro quando ele diz que se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Não é que o trabalho agora tenha se tornado ruim. Não é que o trabalho agora seja uma punição pelo pecado. A verdade é que no mundo caído, o trabalho penoso e que dá a sensação de ser insignificante é também um trabalho implacável com a gente. Quer você goste, quer você não goste, você vai ter que trabalhar para a sua própria sobrevivência. Você não consegue escapar do trabalho. Mas o principal problema com o nosso trabalho é que a gente perdeu a nossa conexão entre Deus e nós. A gente deixou de considerar o trabalho sendo feito para Deus. A gente não trata mais o trabalho como sendo um instrumento de adoração a Deus. E algumas vezes a gente não vê o trabalho como adoração a Deus mesmo. Outras vezes nós idolatramos o trabalho e adoramos a nós mesmos em vez de vermos o trabalho como um ato de adoração ao Deus verdadeiro. O fato é que a gente perdeu a noção de que o trabalho é um instrumento de adoração a Deus. Esses são os efeitos da queda sobre o trabalho. E o trabalho passou a ser penoso, passou a ser insignificante, passou a ser um ato compulsório de sobrevivência e não um ato de livre adoração a Deus. Como então eu vou encarar biblicamente o trabalho? Essa é a pergunta que fica. Jesus usa o nosso trabalho para nos santificar, para desenvolver o nosso caráter cristão, para ensinar a gente a amar mais e mais a Deus e a servi-lo melhor. Então, quando nós trabalhamos em adoração a Deus, nós apontamos para Deus. E de fato, a pessoa para quem nós verdadeiramente trabalhamos é muito mais importante do que aquilo que nós fazemos, do que o nosso próprio trabalho. O mundo vai dizer que a gente, que a vida encontra o seu sentido no sucesso do trabalho, ou que o trabalho é apenas um mal necessário para que a gente tenha dinheiro para o lazer. Mas todas essas formas de pensamento, elas são mentirosas. Nós realmente trabalhamos para alguém superior ao nosso chefe, superior ao nosso empregador. Nós trabalhamos para Jesus. E esse pensamento é a coisa mais importante que nós precisamos saber e lembrar a respeito do trabalho. Isso é muito mais importante do que a profissão que a gente tem, independentemente de que a pessoa seja uma dona de casa, um banqueiro, um funcionário público, um trabalhador da construção, um barista, um executivo de uma corporação ou auxiliar de serviços gerais. Não importa o que nós estejamos fazendo, nós fazemos o que estamos fazendo para glorificar Jesus. Em Efésios capítulo 5, nos versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo nos diz que para realizar o trabalho com temor e tremor, com sinceridade de coração, fazendo para Cristo, não servindo apenas quando estamos sendo vigiados, não servindo somente para agradar as pessoas, mas servindo como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus,
servindo de boa vontade, como se estivéssemos trabalhando para o Senhor e não para as pessoas. Em Colossenses 3, versículos 22 a 24, o apóstolo Paulo vai nos dizer que nós devemos fazer o nosso trabalho com sinceridade de coração, temendo ao Senhor, e diz: tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, lembra ele, o Senhor que vocês estão servindo. Então, se nós mantivermos essa ideia principal em mente, esse pensamento vai mudar completamente a forma como nós pensamos a respeito do nosso trabalho e a maneira como nós nos empenhamos nele, porque quando glorificar a Deus é a nossa motivação principal, o nosso trabalho, independentemente do trabalho que seja, passa a ser o nosso ato de adoração a Deus. O trabalho é importante, mas trabalhar para o Rei Jesus é mais importante. Essa compreensão dá a nós a motivação diária para o nosso trabalho e fornece até algumas respostas para situações difíceis com as quais nós nos deparamos no mercado de trabalho. E mais do que isso, né? Essa compreensão, se o senhor percebe isso, ela mostra o significado e o propósito do trabalho para a gente. Nós trabalhamos, e isso é importante, mas acima de tudo, trabalhar é importante porque é feito para Jesus. Se o nosso trabalho for um meio de prestar serviço e adoração a Jesus, nós devemos combater a tentação de fazer do nosso trabalho o centro das nossas vidas. Jesus, e não o nosso trabalho, merece ser o objeto central de adoração do nosso coração. Ok? Pois bem, vamos falar agora sobre mandatos de Deus sobre o trabalho, né? Como a gente já sabe, Adão e Eva foram colocados no Jardim do Éden para representarem Deus e terem comunhão com Ele. E Deus estabeleceu um vínculo de vida, de amor com Adão e Eva, e esse vínculo exigiu que a humanidade respondesse de uma maneira viva, amorosa, de uma maneira dinâmica e fiel a Deus. E as respostas que Deus exigiu são estipulações pactuais ou mandatos. Então, eu creio que agora nós precisamos conhecer os mandatos de Deus para que nós entendamos os propósitos originais que nós deveríamos ter com os nossos relacionamentos e com o trabalho. Dentro da perspectiva desse vínculo de vida e amor que Deus estabeleceu com Adão e Eva, os relacionamentos podem ser vistos como tendo uma dimensão espiritual bem definida, uma dimensão social e uma dimensão cultural. Gerard Van Groningen, no livro Revelação Messiânica no Antigo Testamento, diz que o mandato a ser assumido e cumprido mediante o sustento de Deus se aplica na relação da humanidade com o próprio Deus, na relação das pessoas entre si e na relação da humanidade para com a natureza. Então, a humanidade foi incumbida de 3 mandatos ou ordenanças da aliança, que mostram os deveres das pessoas para com Deus, para com elas próprias e para com a natureza, de acordo com o caráter e o propósito de Deus. A gente também tem que entender que esses mandatos foram corrompidos com a queda de Adão no pecado, ao mesmo tempo que nós devemos ressignificar esses mandatos à luz do que diz o Novo Testamento. Então, o primeiro mandato foi dado para que a humanidade continuasse em comunhão com Deus. O mandato espiritual, ou mandato da comunhão, que diz respeito ao relacionamento da humanidade com o Criador, como está em Gênesis capítulo 2, versículos 1 a 3. Essa é a referência do mandato espiritual. E o relacionamento de cada pessoa para com Deus é o mandato espiritual ou mandato de comunhão. O homem deveria viver sob os mandamentos de Deus, como diz Gênesis 2, 16 e 17. É outra referência para o mandato espiritual. O homem deveria permanecer debaixo da vontade de Deus. Deus criou o homem e a mulher em um estado de completa bondade, integridade e liberdade, pretendendo ter com eles um relacionamento pessoal e uma comunhão íntima. Adão e Eva deveriam exercer essa comunhão no andar com Deus diariamente, no conversar intimamente com Deus e ao expressarem amor, honra, devoção e louvor enquanto enfrentassem os desafios e privilégios de cada dia. Então, na narrativa da criação,
o homem e a mulher foram formados para amarem a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças e de todo o entendimento. E esse relacionamento com Deus deveria conduzir todos os demais tipos de relacionamento, seja entre as pessoas ou com a natureza. Então, uma comunhão entre Deus e a humanidade deveria continuar e ser confirmada dentro dessa relação estabelecida. Isso quer dizer que este mandato espiritual rege e norteia o mandato cultural e o mandato social. Ou seja, o domínio sobre a criação e a relação social devem ser para a glória de Deus também. Então a sociedade e a cultura devem ser desenvolvidas para a glória de Deus e não para a glória da humanidade. Da mesma forma, a maneira como o homem e a mulher olhariam para a criação e o próximo seria sempre através do óculos da revelação da glória de Deus. Isso permite a gente concluir que a relação com Deus vai determinar os demais aspectos do relacionamento. Ou seja, o relacionamento do homem e da mulher com o Criador é o norteador para os demais mandatos. E realmente todos esses mandatos, o espiritual, o social e o cultural, estão entrelaçados e têm como objetivo a glória de Deus. Pare para pensar sobre isso. O relacionamento familiar ou o trabalho só tem sentido se forem feitos como uma forma de culto a Deus. Não é verdade? Além disso, Deus é mais glorificado em nós quando nós somos mais satisfeitos nele, e isso afeta tudo aquilo que nós fazemos. É preciso então individualizar o relacionamento pessoal e íntimo com Deus para então coletivizar o fruto desse relacionamento na família, na relação com outras pessoas e no trabalho. Observe então que o homem era plenamente feliz e completo devido ao relacionamento espiritual com o Criador. E o culto prestado a Deus, uma vez por semana, no dia do descanso, era o ápice para tudo isso. Enquanto o soberano assegura à humanidade o seu poder sustentador e capacitador, a humanidade seria capaz de cumprir as ordens que Deus deu à humanidade e que ele espera que sejam cumpridas. A ênfase aqui é sobre o mandato a ser assumido e cumprido mediante a bênção sustentadora de Deus. Só que a queda no pecado alterou significativamente o mandato espiritual. E o relacionamento espiritual da humanidade com Deus foi tristemente distorcido. Os mandatos continuaram da mesma forma, mas o representante mudou, não é mais Adão. Então, a partir da queda de Adão no pecado, o mandato espiritual precisava ser ressignificado. E o Novo Testamento vai nos dizer que Adão pecou e por isso foi apontado um novo representante para nós, que é Jesus Cristo, diz Romanos 5, 12 a 21. O apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo é o mediador que nos reconciliou com Deus Pai, diz Romanos 5, 10. Romanos 5, versículos 1 e 2 e Colossenses 2, versículo 11 a 15, diz que foi Jesus quem nos justificou e nos perdoou por meio dele. Então veja só, por meio da representação de Jesus que é possível ter restaurado esse relacionamento com Deus. O vínculo de amor entre Deus e a humanidade só continuaria após a queda de Adão se fosse por meio do mediador de Gênesis 3,15, o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Por meio de Jesus Cristo, a gente é capaz de praticar o mandato espiritual na medida em que nós afogamos o velho homem nas águas batismais, como disse Martinho Lutero, e nos revestimos do novo homem por meio de uma renovação da nossa mente, nos enchendo do Espírito Santo e da palavra de Cristo, como diz Efésios 4, 20 a 32, Efésios 5, 18 e Colossenses 3, 16. Então, a partir da queda, o mandato espiritual foi ressignificado em Romanos 5, 1, 2, em Romanos 5, 10, em Romanos 5, 12 a 21, em Efésios 4, 20 a 32, em Efésios 5, 18, em Colossenses 2, 11 a 16. O segundo mandato, o das relações pessoais, é o mandato pessoal, social.
né? É um relacionamento inicialmente entre homem e mulher, para posteriormente ser o relacionamento entre a família e a sociedade organizada, como está em Gênesis 1, 27 e 28 e Gênesis 2, 18 a 25. Então o relacionamento entre Adão e sua semelhante é um mandato social. E realmente Deus criou apenas dois gêneros, macho e fêmea, para se complementarem fisicamente, emocionalmente e psicologicamente. Mas para cumprir esse mandato social, a fêmea tinha que cumprir seus papéis decretados como ajudadora apropriada, como parturiente, como mãe cuidadora. E por sua vez, o macho tinha que cumprir seus papéis, reconhecendo a fêmea como carne da sua carne e osso do seu osso, que ela tinha que trabalhar ele tinha que trabalhar juntamente com a fêmea e tinha que servir como cabeça da família, deixando seus pais, embora Adão e Eva não tivessem pais, e tomara sua mulher se unindo a ela. Só assim Adão e Eva poderiam ser frutíferos como parceiros casados. Então o mandato social é uma união sexual que promove fertilidade, como diz Gênesis 1, 27, e pode ser uma só carne, diz Gênesis 2, 24. Foi assim que Deus instituiu o casamento entre o homem e a mulher e estabeleceu detalhadamente os fundamentos para a família. E seguindo esse padrão, cada homem deve deixar a casa de seus pais, tomar a sua esposa, se apegar a ela, cumprir o seu papel de cabeça dentro dessa nova família estabelecida por Deus. E além disso, Deus fez macho e fêmea à sua imagem e semelhança e estabeleceu para o homem e para a mulher funções diferentes e subordinadas uma a outra, ou seja, posições e funções diferentes. E é preciso deixar claro que funções subordinadas não implicam em superioridade ou inferioridade, mas em harmonia entre as funções, como ocorre na Trindade com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cada um deveria cumprir o seu papel, onde o homem deveria deixar pai e mãe para se unir à sua esposa e tinha que reconhecer que essa esposa é carne da sua carne e osso do seu osso. Então, para ele chamado para exercer liderança e autoridade, o macho Adão recebeu os mandados espiritual e social, antes mesmo que a sua auxiliadora estivesse viva e ao seu lado. Tá, e daí? E daí que se houver desobediência aos mandamentos mandatos, melhor dizendo, espiritual e cultural, a culpa por isso teria sido de Adão, porque foi Adão quem recebeu o chamado para exercer liderança e autoridade antes mesmo que a sua auxiliadora existisse. E além disso, o mandato para o homem ser o cabeça da família, ou seja, a capacidade do homem ser a fonte de autoridade, a capacidade de liderança, a responsabilidade e a capacidade de provisão foram dadas ao macho no ato do casamento com Adão e Eva. Em contrapartida, a mulher, também portadora da imagem e semelhança de Deus, teria o seu próprio relacionamento pessoal e espiritual com Deus e deveria, como auxiliadora, como diz Gênesis 2, 18 a 20, capacitar o homem a cumprir os mandatos e auxiliar o homem também a permanecer firme e perseverante nesse propósito em todos os aspectos da vida. Veja então que macho e fêmea teriam cada um capacidades e papéis diferentes e deveriam funcionar harmoniosamente para frutificar, para multiplicar e encher toda a terra. Então, homem e mulher deveriam reproduzir a vida humana que Deus produziu lá no ato da criação. E, de fato, o casamento foi concebido como instituição aliancística e não um mero arranjo ou contrato legal que pode ser desfeito. E ele tem como aspectos fundamentais serem duas pessoas, essas pessoas serem homem e mulher, haver plena união de compromisso da própria vida um para o outro, e viver esse vínculo pelo restante dos seus dias aqui na Terra e não como uma tentativa temporária de união ou experimento em aberto para ver se os dois um dia vão dar certo. Por isso não existe mais do que dois gêneros para a humanidade. E além disso, a união conjugal só pode existir entre homem e mulher, de Gênesis 2, 21 a 25. Se a união conjugal só pode existir entre homem e mulher, a família só pode ser formada entre homem e mulher. É a partir de um casamento entre homem e mulher que a família é formada, por mais que a agenda deste século defenda o contrário. Essa visão bíblica do casamento entre homem e mulher chega a falar em Gênesis 2, 21 a 24,
de uma relação social familiar em que o macho recebe a fêmea e dá nome à fêmea. E como a família é a unidade básica da sociedade, e a partir das famílias instituídas que a sociedade e a cultura são desenvolvidas, mais do que isso, a família não só é a instituição mais importante de Deus na Terra, porque a igreja é o agente social que molda e forma significativamente o caráter dos crentes e é o veículo primário da graça e da salvação de Deus. Então, sendo uma aliança estabelecida por Deus, instituída por Deus e vivida diante de Deus, para expressar a união de Deus com o seu povo através do amor real, a família é formada pelo casamento que une duas vidas totalmente diferentes em uma só no Senhor. Na família existe um só propósito, uma só esperança, uma só fé, um só amor, um só começo, um só fundamento, um só acordo, uma só obediência às ordenanças de Deus. Para quê? Para que os propósitos de Deus possam ter continuidade no reino de Deus. Então a gente pode concluir que o mandato social dá o fundamento para o mandato cultural. O terceiro mandato, chamado de mandato cultural, serve para a relação da humanidade com o cosmos, da humanidade com a natureza, da humanidade com a obra criada. Existe um habitat cheio de seres e criados para servos de Deus dominarem. E já que o homem e a mulher foram criados à imagem do Criador, por isso a humanidade tinha como responsabilidade desenvolver a criação para o Criador, ao mesmo tempo manter a criação com sabedoria, porque o trabalho é um privilégio e também uma grande responsabilidade para os servos. E o mandato cultural envolve a relação da humanidade com a criação, como está em Gênesis 1, 26 a 28. Essa é a referência do mandato cultural. Então, o domínio da natureza e do universo é o mandato cultural. Isso significa que todos os aspectos da cultura devem ser relacionados a Deus e que todos os aspectos da cultura têm a sua dimensão e influência espiritual. Ou seja, aspectos político, econômico, militar, educacional, recreacional, científico-tecnológico, comercial, artístico, de trabalho, psicossocial, e cada aspecto deste mundo pertencem a Deus. Ponto. Além disso, foi dada a nós a ordem de dominar sobre todas as coisas, de acordo com a graça comum de Deus, que recai sobre crentes e descrentes indistintamente. Opa, falei um termo novo, hein? Graça o quê? Graça comum. Então a gente tem que ver o que é isso. A graça comum é a graça que Deus dá a todas as pessoas, sejam elas crentes ou não, distribuindo bênçãos inumeráveis a crentes ou não, bênçãos que não são parte da salvação. A graça comum é a graça que provê comida e material para roupa e abrigo, é a graça que encoraja, é a graça que concede amor, bondade, sustento, alegria, compaixão, compreensão de verdade, inteligência, entendimento, criatividade e capacidade em áreas artísticas e musicais. É a graça que ouve e responde às orações. É a graça que concede bênçãos à família, bênçãos ao lar, bênçãos das amizades, bênçãos do país. Diferentemente da graça salvadora ou da graça salvífica, né? A graça salvífica é a que faz a pessoa estar disposta a aceitar o Evangelho, que conduz ao arrependimento, que conduz à fé. Não, a graça comum, a humanidade deve sujeitar a criação, que significa explorar responsavelmente a criação, como está em Gênesis 1, 26. E sujeitar a terra significa que a terra deve ser explorada para servir a humanidade, e não o contrário. Deus colocou toda a criação submissa ao homem para que a humanidade explorasse a natureza sabiamente e descobrisse na criação as riquezas da glória de Deus e honrasse a Deus através desse domínio. A arte, a música, a educação, a política, o trabalho em geral, o lazer, a tecnologia, a indústria, a poesia, as matérias de exatas, as matérias de humanas e todo o resto deveriam refletir a glória de Deus. Então a humanidade recebeu a graça comum de Deus e foi colocada para explorar a natureza com uma sujeição justa que reflita a Deus.
Antes da queda no pecado, o mandato cultural demandaria uma sujeição justa do homem em relação à criação. Antes da queda do pecado, como Adão era perfeito, ele utilizaria uma maneira de explorar a natureza que manifestasse a glória de Deus. Antes da queda do pecado, Deus comissionou Adão e Eva para que eles transformassem a natureza indomada no ambiente social de acordo com o projeto de Deus, para que a natureza transformada produzisse uma visão do mundo que manifestasse o caráter de Deus. Além disso, a ordem de Deus era para que o homem e a mulher fossem fecundos e multiplicassem. E essa multiplicação espalharia essa sujeição da humanidade sobre toda a terra, e com o tempo toda a vida e todos os recursos seriam sujeitados pelo homem, explorados responsavelmente pelo homem. E a humanidade também deve exercer domínio sobre toda a terra, como diz Gênesis 1:28, e dominar indica ter a capacidade de supervisão. Dominar traz o sentido de governar para o bem-estar de todos os governados. Antes, na queda do pecado, era para o homem e mulher, como supervisores ou vice-gerentes de Deus, ou vice-regente de Deus, como diz alguns teólogos, governarem o cosmos, desenvolverem a criação e simultaneamente manterem toda a natureza. E no relacionamento singular com o cosmos, com essa responsabilidade veio o privilégio de usar as plantas, seus frutos e suas sementes para manter a vida e a energia e assim poder realizar as tarefas do mandato cultural. É uma autoridade dada à humanidade que é estabelecida por Deus. Não é uma mera autoridade inata ao homem. A humanidade sujeitaria ou exploraria a criação como serva, como está em Gênesis 1:26, e dominaria ou estabeleceria um governo justo sobre a criação para a glória do Criador, como está em Gênesis 1:28. Não é um governo com tirania, como a gente vê em alguns países, não é um governo com exploração irracional, como a gente vê no mundo como um todo, não é um governo corrupto e ganancioso, como a gente vê aqui no nosso país. A gente tem um exemplo do homem no exercício desse mandato real, quando Adão deu nomes aos animais, como diz Gênesis 2:19. Então, os portadores da imagem de Deus foram incumbidos de exercerem domínio com responsabilidade, de governarem com responsabilidade. Esse domínio incluía o trabalho no homem dentro do Jardim do Éden, trabalho do homem no Jardim do Éden, e em Gênesis 2:15 é dito que o homem foi colocado no Éden para cultivar e guardar o jardim. Cultivar aqui é importante você saber isso, né? Ele tem um sentido de esforço físico e mental para a realização de uma tarefa. E guardar tem um significado de ser guardião do Jardim do Éden para preservá-lo em seu estado original. Isso significa que Adão e Eva deveriam até mesmo, preste atenção nisso, expulsar Satanás do Jardim do Éden para manter a ordem no Jardim do Éden e preservar o jardim da mesma maneira como eles receberam esse jardim de Deus. Mas em Gênesis 2:17 é colocado um limite para a ação do homem e da mulher na criação, ao ser proibido que eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles deveriam dominar a criação, mas seria um domínio não seria um domínio, melhor dizendo, não seria um domínio sem limites, não seria um domínio sem responsabilidade. Mas você sabe muito bem que o pecado trouxe a maldição de Deus sobre toda a terra, e com isso a humanidade passou a ser envolvida completamente pelo pecado. Foi desse jeito que a humanidade passou a utilizar um domínio pecaminoso para desenvolver uma cultura que afronta a Deus e corrompe a criação. Então nós precisamos ressignificar o mandato cultural. Somente por meio de Jesus Cristo que a criação vai ser restaurada e sujeitada para o bem da humanidade. Então, a partir da queda, é por meio de Jesus Cristo que o mandato cultural vai ser ressignificado. Mas é preciso deixar claro que a partir da queda, por meio de Jesus Cristo, a humanidade só se ressignificará o mandato cultural se ela for mordoma de Deus, se ela agir com mordomia cristã. Ao invés de explorar irresponsavelmente a natureza ou de saquear a criação, a criação como um todo, para a glória de Deus, a humanidade deve respeitar e cuidar da criação e deve viver de forma saudável com a interdependência com a natureza. E além disso, Efésios 6, 5 a 9 e Colossenses 3, 22 estabelece que crentes, ao estarem
com os corações cheios da palavra de Deus, como diz Colossenses 3,16, e cheios do Espírito Santo, como diz Efésios 5,18, ressignificarão o mandato cultural se eles obedecerem seus empregadores como se estivessem obedecendo a Deus. E mais, crentes não devem obedecer para agradar a homens, mas obedecer na singeleza do coração e por consciência. E ao agirem assim, esses crentes estão servindo a Deus, ainda que sofram injustiças promovidas por seus empregadores. Além disso, crentes ressignificarão o mandado cultural se eles trabalharem e depois descansarem para novamente produzir para a glória de Deus, assim como Deus, depois de trabalhar para a conclusão de sua obra em 6 dias, descansou no 7º dia. Então, a partir da queda, por meio de Jesus Cristo, o mandato cultural também foi ressignificado. E eu entendo que se os mandatos espiritual, social e cultural forem obedecidos pelos crentes, a vida cristã vai ter bases inabaláveis e irremovíveis para o bom desempenho na sociedade e na cultura, de acordo com um bom relacionamento com Deus. Esses mandatos estão, de certo modo, interrelacionados, a tal ponto que ignorar algum deles ou desobedecer a algum deles vai acabar afetando os outros. E realmente, problemas sociais afetam áreas espirituais e culturais. Problemas espirituais afetam as áreas culturais e sociais. E, finalmente, problemas culturais vão afetar o lado social e espiritual. Então, eu entendo que os mandatos espiritual, social e cultural são os fundamentos da cosmovisão cristã. Pois bem, vamos passar a falar agora sobre a possibilidade de nós fazermos do nosso trabalho um ídolo, sobre a realidade da idolatria no trabalho. Vai ser dito isso agora e esse assunto vai ser aprofundado ainda mais na aula de número 4, que trata da teologia bíblica da idolatria. O que significa dizer que uma pessoa fez do seu trabalho um ídolo? Significa que ela trabalha muito? Gostar demais daquilo que se faz no trabalho é ser idólatra? Eu creio que nenhuma dessas motivações para o nosso trabalho é errada. O problema começa quando a nossa busca por satisfação, quando a nossa busca por influência, por prestígio em nosso trabalho, começa a fazer do nosso trabalho a fonte suprema de satisfação ou de significado para nós. Quando isso acontece, o nosso trabalho se torna o nosso Deus. E é preciso a gente se lembrar de que a Bíblia diz que o nosso coração é desesperadamente propenso a adorar ídolos, a achar algo para entregar a nossa devoção e centralizar a nossa vida em torno daquilo, quando a nossa adoração deveria ser reservada apenas para Deus. E é verdade que para muitas pessoas hoje em dia, a paixão delas é o trabalho e todas essas coisas que o seu emprego pode dar a elas: dinheiro, prestígio, identidade, prazer, propósito. E de fato, o trabalho pode chegar a ter o poder de aprisionar o nosso coração, porque a gente se entrega para ele dia após dia. Então é verdade que o trabalho pode chegar a se tornar o objeto principal da nossa paixão, da nossa energia, do nosso amor, quando o ídolo que nós devemos desejar deve ser apenas Jesus. E um sinal de que o nosso trabalho se tornou um ídolo para nós é quando ele é o principal consumidor do nosso tempo, consumidor da nossa atenção, consumidor da nossa paixão, e quando o nosso trabalho é o meio principal de medir a nossa felicidade ou medir a nossa insatisfação na vida. É desse jeito que a gente se entregar ao ídolo do trabalho. Se a gente fizer isso, nós vamos descobrir que o trabalho jamais pode ser totalmente satisfeito, porque sempre vai existir algo mais para fazer ou algo mais para ser conquistado. De que maneira que você tem buscado intensamente a felicidade, a alegria e o propósito em seu trabalho? Se a nossa busca por alegria, satisfação e significado estiver centrada naquilo que nós estivermos realizando, a gente troca a satisfação profunda, duradoura e absoluta em Jesus por algo que se desfaz com o tempo. Então você precisa reconhecer a sua idolatria no trabalho, você precisa se arrepender, você precisa rejeitar essa forma de pensamento fútil e você precisa concentrar a sua mente e o seu esforço no trabalho como um ato de adoração a Deus. Essa é a maneira de vencer a idolatria no trabalho.
Se você fizer isso, você vai descobrir que a sua vida, a sua alegria, a sua satisfação em Deus vão ser muito mais do que suficiente e você não vai precisar de nada mais. Mas para que isso aconteça, você deve também considerar que o seu trabalho é mais do que simplesmente um meio para satisfazer as suas próprias necessidades. O seu trabalho é um ato de adoração a Deus. Além disso, a gente precisa considerar que trabalhar para Jesus dá a gente liberdade para agradar e adorar a Deus por meio do nosso trabalho, obedecendo a Deus em tudo aquilo que nós fizermos com todo o nosso coração. Se for desse jeito, o alvo da nossa vida não é o quanto de dinheiro, poder, fama ou conforto nós conseguimos acumular. O alvo da nossa vida deve ser agradar a Deus, aprender sobre Deus e desfrutar da presença de Deus em nosso trabalho. Além disso, trabalhar para Jesus dá a gente uma liberdade para servir aos outros de todo o coração, porque a gente já tem em Jesus afirmação, amor, aceitação. A gente já tem em Jesus um sentimento de bem-estar e as recompensas prometidas para o futuro. Tudo isso já é nosso em Jesus, já está garantido por Jesus. Então, nós já estamos livres da ideia de ter a nossa identidade ligada ao que as pessoas pensam a respeito de nós. E desse jeito, a gente pode servir e amar os nossos chefes e colegas de trabalho, porque é assim que Jesus tem nos servido e amado. E mais, trabalhar para Jesus também dá a gente a liberdade para descansar do nosso trabalho e para nós termos um ritmo saudável de trabalho. Deus quer nos ensinar que, enquanto a gente dorme, as coisas mais importantes da vida não dependem de nós e do nosso trabalho. Então é muito importante que a gente esteja concentrado, eficiente, intenso durante o período de trabalho. Mas é igualmente importante que a gente estabeleça alguns limites naturais, como não trabalhar fora do horário previsto, como não verificar mensagens do trabalho nas horas de lazer, como ter tempo de qualidade com a família e os amigos fora do horário de expediente e, sobretudo, separar o domingo como dia de adoração a Deus e de descanso. Vamos falar sobre os tipos de trabalho e refletir se algum trabalho aos olhos de Deus é melhor do que o outro. Para a Bíblia, todo e qualquer trabalho nos eleva a uma posição de dignidade, apesar da sociedade insistir em classificar e estigmatizar o trabalho, falando sobre trabalhos que supostamente não exigem conhecimento e por isso são mal remunerados, ou trabalhos que são braçais e supostamente humilhantes. Na verdade, muitos se esquecem de que Deus criou o mundo para que a criação fosse desenvolvida de inúmeras maneiras por intermédio do trabalho. E assim a vida humana evoluísse, como a gente viu no mandato cultural. Por isso, Timothy Keller, no livro Como Integrar Fé e Trabalho, nos lembra que trabalhos de qualquer natureza, não importa se feitos com as mãos ou com a mente, evidenciam nossa dignidade de seres humanos, pois refletem em nós a imagem do Deus, o Criador. Então, todo trabalho, se não for pecaminoso, é para ser digno, porque é algo que nós fazemos no lugar de Deus, como seus representantes diante da criação, cumprindo o mandato cultural de subjugar e de ter domínio sobre a natureza e o universo, ou seja, governar a terra. E é claro que se nós queremos ser portadores da imagem de Deus, nós devemos nos dedicar para mantermos um excelente padrão de trabalho. É assim que Timothy Keller, nesse livro, recomenda a todos os cristãos que eles tenham capacidade de identificar com convicção e satisfação como o seu trabalho colabora com Deus em termos de criatividade e cultivo. Então o trabalho é para ser visto como parte da nossa dignidade e o trabalho também é um modo de nós servirmos a Deus para que haja desenvolvimento cultural e criativo no exercício do chamado cultural, do mandato cultural, melhor dizendo. Além disso, o trabalho também é o meio de nós nos tornarmos úteis aos outros e os outros se tornarem úteis a nós. Talvez não exista melhor meio de amar o próximo do que simplesmente fazer o seu trabalho. Se for assim, o trabalho não se torna egoísta. Então, além de glorificar a Deus, o outro propósito do trabalho é servir a sociedade e beneficiar a nossa família, a nossa comunidade e o próximo.
Então, enxergar o trabalho somente como um meio de satisfação e realização individual destrói lentamente a pessoa e prejudica a própria sociedade, porque Deus dá a nós dons e talentos para fazermos pelos outros o que Deus deseja fazer por nós e por nosso intermédio, através de nós. Então, Deus tanto equipa os crentes para a edificação do corpo de Cristo, a igreja, como também equipa as pessoas com talentos e dons para os vários tipos de trabalho para a edificação da sociedade. Então, o trabalho é o meio de nós nos tornarmos úteis aos outros e os outros se tornarem úteis a nós. Por isso, o sentido de qualquer profissão está no outro. Feliz daquele que consegue enxergar o impacto de alegria que o seu trabalho proporciona junto ao outro. É só isso já justifica o trabalho, né? Aquele que ainda pensa que trabalhar é para garantir a própria sobrevivência, ele apequena o trabalho, a sua dimensão mais pífia. É preciso considerar que trabalhar é quebrar o galho de alguém, que trabalhar é melhorar a vida de alguém, que trabalhar é esclarecer o espírito de alguém, que trabalhar é permitir que alguém reflita melhor. E é claro que não existe quem perceba que o seu trabalho permite uma vida melhor para quem se beneficia dele, né? Não existe quem não perceba isso. O seu trabalho sempre vai permitir uma vida melhor para quem tem ele como benefício. Por fim, é preciso considerar que a pregação do Evangelho é outra área profundamente afetada por nossa idolatria no trabalho. Se a gente tiver feito do nosso trabalho o ídolo, então provavelmente nós não vamos criar oportunidades para falar do Evangelho com os nossos colegas e chefes de trabalho. Pelo contrário, a rejeição, a busca por reputação, a busca por prestígio, a busca por dinheiro, por promoção, por progresso, vão nos impedir de falar o Evangelho no nosso emprego com a pessoa que está para tomar a decisão sobre nós. E de igual modo, por que eu falaria sobre coisas espirituais com os meus empregados se eu tenho outras preocupações que eu considero mais importantes com os negócios da minha empresa do que falar do Evangelho para eles? A verdade é que a idolatria do trabalho cega a gente para o nosso real chamado como representantes de Deus, e a idolatria do trabalho impede a gente de ver as realidades espirituais ao nosso redor. Então, considerando que o evangelismo é um dos propósitos do nosso trabalho, como nós podemos compartilhar o Evangelho com as pessoas que a gente trabalha? Em primeiro lugar, nós podemos compartilhar o Evangelho com as pessoas do trabalho apenas fazendo um bom trabalho como crente e demonstrando a nossa fé ao sermos funcionários bons e fiéis. Isso envolve construir uma boa reputação com as pessoas que trabalham conosco, ao fazermos o nosso trabalho com propósito, com criatividade, com bondade, com encorajamento, com qualidade, com energia. Muita gente não faz isso, muito crente dá mau testemunho no trabalho ao não fazer isso. Então, quando a gente tiver a oportunidade de compartilhar o Evangelho, as pessoas verão reflexos do caráter de Deus em nós. E dessa forma, o Evangelho que nós viermos a pregar com a nossa boca vai ser confirmado por nossas atitudes aos olhos daqueles que estão nos observando. Não é verdade? Em segundo lugar, nós podemos compartilhar o Evangelho com as pessoas do trabalho, deixando que os colegas e chefes do trabalho saibam de forma segura, desembaraçada e natural que nós somos verdadeiramente crentes, ao invés de tentar manter o nosso cristianismo em segredo. E muita gente, infelizmente, faz isso. Por isso, Sebastian Treg e Greg Gilbert, no livro O Evangelho no Trabalho, recomendam, quando alguém perguntar o que você fez no final de semana, que você, por favor, diga que você foi à igreja, fale do estudo bíblico que você frequenta lá nas terças-feiras à noite e deixe claro que de fato você se identifica publicamente com Jesus. Sebastian Treg e Gregor Gilbert dizem que nós ficaremos surpresos com a frequência com que as pessoas aproveitarão a oportunidade para perguntar sobre a pequena informação
que a gente acabou de dar a elas, porque elas estão muito mais interessadas nas coisas espirituais do que nós imaginamos. E elas só precisam de um pouquinho de permissão da nossa parte para se sentirem livres para falar sobre essas coisas. Em terceiro lugar, nós podemos compartilhar o Evangelho com as pessoas do nosso trabalho, nos esforçando para romper os limites pessoal e profissional que podem se formar entre nós e os nossos colegas de trabalho, e nos esforçando para construir relacionamentos além do local de trabalho, para fora dos portões da empresa ou da instituição. E assim, naturalmente, nós poderemos conversar com a pessoa a respeito de qualquer outra coisa que não seja o trabalho. E no devido tempo, por meio da nossa abertura e de nosso interesse sincero na vida deles, de um modo sincero, de um modo profundo, e bem melhor do que se fosse no expediente do trabalho, elas serão muito mais propensas a nos ouvirem falar do Evangelho com elas. E assim, agindo com muita sabedoria, com muita discrição, e sendo cativantes naquilo que a gente disser, nós poderemos fazer um bom trabalho, tornando a nossa fé conhecida, falar com os nossos colegas de trabalho sobre suas vidas e finalmente convidá-los para se reunirem com outros crentes da nossa igreja. Muito bem, mas eu creio que ainda resta um questionamento diante de tudo que a gente estudou hoje. Como então, de forma prática, os cristãos se comportarão de modo diferente no trabalho? Muitos ainda são novos na fé e não têm a menor ideia do que é ser um discípulo de Jesus em todas as áreas da vida, inclusive no trabalho. O desafio é aprofundar a fé e a teologia da nossa igreja e também capacitar os membros a se engajarem no trabalho com a verdade do Evangelho. Para isso é necessário que a gente ajude a nossa congregação a testemunhar do Evangelho no trabalho. À medida que nós buscarmos levar crentes a uma melhor integração entre fé e trabalho, as pessoas da nossa igreja vão entender que Deus, quem Deus é, e como nós não devemos nos relacionar com Ele. E por conta disso, elas vão aplicar o Evangelho de modo mais completo no trabalho que elas realizam. Se for assim, a nossa igreja vai crescer em humildade, amor, verdade, graça e justiça, e nós vamos aplicar muito bem todos esses conhecimentos da teologia bíblica no trabalho. Esse foi o conteúdo de hoje. Eu espero que você tenha gostado de todo esse conteúdo da teologia bíblica no trabalho. Eu peço que você envie a sua dúvida e o seu questionamento para o e-mail observatório.igreja.teologia@gmail.com e eu terei uma tremenda satisfação de me comunicar com você. Compartilhe esse vídeo nas suas mídias sociais. E não se esqueça de registrar o seu like nesse vídeo. O seu like é importante para que esse vídeo seja divulgado para mais gente. Assim você ajuda o canal do Observatório da Igreja da Teologia a crescer e faz o Evangelho crescer também. E não se esqueça também de se inscrever no canal do Observatório da Igreja da Teologia e de clicar no sininho para que você seja sempre avisado quando novas aulas estiverem prontas, quando for colocado algum conteúdo aqui para você. É isso, pessoal. Eu espero que todo esse conteúdo seja de extrema serventia para você. Um forte abraço, continue trabalhando firme e acreditando em Jesus e que Deus os abençoe.